Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham aqui na casa e pelos canais de comunicação, testemunhamos há alguns dias diversas notícias acerca da assinatura do Tratado de Livre Comércio Transpacífico, que tem ficado mais conhecido pela sigla TPP. Foi esse acordo que o Japão fez com vários países e que, infelizmente, não ficamos de fora. O acordo, senhor presidente, coloca sob seu guarda-chuva 12 países: Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Singapura, Estados Unidos, Japão, Malásia, o México, Nova Zelândia, Peru e Vietnã. Esses países respondem atualmente por 40% do comércio global, compreendendo uma população conjunta de cerca de 800 milhões de pessoas. Um PIB de 27,6 trilhões de reais e duas das 3 maiores economias do planeta. Além da significativa quantidade e qualidade dos membros, senhor presidente, o TPP inova ao tratar de temas como serviços, propriedade intelectual, mecanismos de soluções de controvérsias, compras governamentais, investimentos, mercados de trabalho, meio ambiente, empresas estatais e competição. Como se vê, é um acordo que vai muito além da simples redução de barreiras tarifárias, que, diga-se de passagem, em geral já são consideradas relativamente baixas. Para se ter uma ideia da importância dessa ampliação temática, calcula-se que, quando considerados em valor adicionados, os serviços representam, atualmente, 54% do comércio global, devendo chegar em 2025 a 75% dessa participação. Senhoras e senhores senadores, creio que o arranjo internacional que culminou na formação do trabalho de livre comércio transpacífico se deve a inúmeros fatores, que vão desde as políticas internas dos países às considerações meramente estratégicas. Mas é fato que a paralisia do regime de comércio internacional é seu principal componente. Neste ano, devemos testemunhar o encerramento da rodada de Doha sem um acordo substantivo ou a mais uma postergação de uma negociação que já dura 15 anos. Como resultado desse longo período de imobilismo, o que vemos é a formação dos novos acordos regionais, como o TPP, e o aprofundamento dos já existentes nos últimos anos. Já o Brasil, senhor presidente, na contramão do mundo, que busca a ampliação das redes de comércio, está enterrado no Mercosul. E eu tenho, desde o primeiro dia de mandato aqui, tenho falado aqui nessa casa que o Mercosul nos atrasa, que passou da hora ou de revermos os termos ou de sairmos do Mercosul. Uma estrutura econômica nos modos do Mercosul que é pouco flexível e que há muito foi convertida em mero instrumento de uma anacrônica política bolivariana e populista. E com a assinatura do TPP, ficaremos mais distantes ainda da dinâmica do comércio internacional. Ao passo que os 12 países do acordo irão comercializar, entre eles, com tarifas reduzidas, o Brasil vai enfrentar alíquotas mais elevadas e maiores barreiras sanitárias para exportar para o bloco. Para se ter uma ideia, senhor presidente, com esse acordo serão eliminados até 40% da tarifa de importação sobre o frango norte-americano, 35% sobre a soja e 40% sobre as frutas. O Japão deve reduzir de 50% para 9% a tarifa de importação. Senhor presidente, me concede só mais um minuto. O Japão deve reduzir de 50% para 9% a tarifa de importação sobre certos cortes de carne e de 38% para 9% sobre a carne bovina fresca, refrigerada e congelada ao longo de 15 anos. O México vai acabar com as atuais tarifas de até 25% na importação de carne bovina em até 10 anos. A Austrália terá acesso à nova cota de venda de açúcar aos Estados Unidos, com a garantia que terá 23% de futuro aumento do mercado.
Enquanto isso, senhor presidente, se nada for mudado, o Brasil somente ficará assistindo, inerte, a seus principais produtos perderem cada vez mais mercados e competitividade internacional. Fora do contexto regional, em mais de 20 anos de existência, o Mercosul somente assinou acordos de livre comércio com Israel, Egito e Palestina. E em razão das amarras que temos com os demais membros do bloco, temos ficado reféns de qualquer avanço em negociações de maior magnitude com outros países ou com arranjos econômicos. Hoje, o grande acordo que temos em vista é o que se encontra em negociação com a União Europeia. Mas ressalto que essas negociações caminham, ou melhor, rastejam há impressionantes 20 anos. E concedo com muita honra a palavra ao senador Aloysio. Senador Zé Medeiros, apenas para dizer a Vossa Excelência do senso de oportunidade que Vossa Excelência tem em trazer esse assunto ao plenário do Senado. Essa é uma das questões mais graves que afetam a vida brasileira, não apenas a economia brasileira, o comércio internacional, mas a vida do nosso país. Nós estamos, como Vossa Excelência muito bem demonstrou, correndo o risco de ficarmos à margem de um processo de integração econômica mundial que está se fazendo sob padrões muito diferentes daqueles que eram feitos, foram cogitados anteriormente, que estão sendo objeto de negociação na Organização Mundial do Comércio, que abrange um conjunto de países que são responsáveis por 40% do PIB mundial. E imagine, Vossa Excelência, que se os Estados Unidos fecharem um acordo com a Europa, com a União Europeia, nós ficaremos literalmente, a economia brasileira, que precisa desesperadamente de mercados externos, de exportação e de integração da nossa economia nas grandes cadeias produtivas mundiais, nós ficaremos literalmente a ver navios. Meus parabéns, Vossa Excelência, pelo competente pronunciamento de hoje. Agradeço, senador Aloysio. Senhor presidente, não devemos culpar somente nossos vizinhos. Eu estou passando mais um tempo, mas realmente ainda tem um agravante, porque nós temos o Peru e o Chile, os vizinhos nossos aqui, que estão numa situação econômica muito melhor. E esse bloco, eu comentava aqui com o senador Walter Pinheiro, da importância e logo mais da geografia Colômbia econômica também. do mundo mudando. E logo mais a Colômbia vai se integrar. É uma geografia econômica nova para o mundo, importantíssima, fazendo uma aliança que pega o continente americano com a Ásia e surpreendeu a todos, porque parecia impossível uma composição dessa. Então, realmente, nós temos que agora correr um pouco atrás desse prejuízo, e é grave. Parabéns, Vossa Excelência. Agradeço a vossa intervenção, senhor presidente. Mas, senhor presidente, nós não podemos culpar só nossos vizinhos. Não temos feito a nossa lição de casa. Hoje, a competitividade de nossos produtos no mercado internacional somente aumenta quando o dólar se valoriza. De acordo com o relatório global de competitividade, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil caiu 18 posições, a maior queda entre os 140 países analisados, indo para a 75ª colocação, a pior já registrada. As principais causas apontadas para a queda, senhor presidente, são corrupção, desequilíbrio fiscal, inflação alta, as incertezas políticas, a perda de confiança nas instituições e o fraco desempenho econômico. Ressalta ainda a existência de outros velhos problemas, como o déficit da nossa infraestrutura logística. E aqui, senador Capiberibe, faço aqui um destaque para a região de Mato Grosso. O maior produtor brasileiro de grãos, mas com maior índice de produtividade e melhor produtividade do que os seus concorrentes, do que os nossos concorrentes como os Estados Unidos. Só que a nossa infraestrutura, quando o nosso produto chega lá no final, lá na China, nosso produto perde muito em competitividade. E isso é um desafio que temos e espero que em breve esse gargalo logístico possa se resolver. Ressalta ainda a existência, senhor presidente, da pouca abertura econômica, que nos coloca no índice de abertura econômica na antepenúltima colocação, só à frente do Nepal e do Burundi. Tenho a convicção, senhor presidente, de que temos de mudar nossa forma de conceber nossa política comercial. Devemos sair da Idade Média e acabar com a visão feudal do nosso comércio exterior. Não obstante as negociações desse acordo tenham partido de princípios geográficos, com restrição aos países banhados pelo Pacífico, não deixa de ser sintomático o fato do Brasil estar à margem de vários arranjos comerciais. Recentemente,
como evidência de nosso posicionamento anacrônico, além desse acordo, também não participamos da Aliança do Pacífico, bloco que reúne as economias mais dinâmicas da América Latina, como Chile, Costa Rica, Colômbia, México e Peru. E peço, senhor presidente, para considerar como lido o restante do meu discurso e agradeço pela tolerância.